Segundo livro dos Reis. Aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor. Deus é bom, merece todo louvor, toda honra, toda glória. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 até o 22. Apenas 4 versículos. Eu vou ler junto aí com os irmãos para ficar uniformizada a leitura. Diz assim o texto da doce e gloriosa palavra do Senhor. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Até o 22, por favor, isso. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Glória a Deus. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco através da tua santa, doce e gloriosa palavra, Pai. E que através da tua palavra possamos ser transformados cada dia mais. Que através da tua palavra nós possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Que nada nesta noite, Pai, atrapalhe. Que os teus servos venham receber, entender e guardar esta palavra nos corações, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos até Jericó e vamos conhecer esta famosa fonte de Eliseu, onde ele transformou as águas ruins em águas boas. Essa fonte está lá até os dias de hoje, e por sinal, as águas foram saradas daquele amargor que elas tinham. Vamos ver então onde está essa fonte de Eliseu? Jericó, localizada na Palestina, às margens do Rio Jordão, em um oásis do Vale do Jordão, cerca de 240 metros abaixo do nível do mar, é conhecida como a Cidade das Palmeiras, ou Cidade das Tâmaras. Esta cidade é de grande importância histórica, sendo considerada a mais antiga cidade constantemente habitada do mundo, fornecendo assim valiosas informações sobre as antigas habitações humanas no Oriente. Jericó foi a primeira cidade conquistada por Josué, o sucessor de Moisés, logo após o povo de Israel ter cruzado o Rio Jordão em busca da terra prometida, libertando-se da escravidão do Egito. A famosa batalha em que Josué conquistou Jericó é descrita no Velho Testamento como um episódio sangrento. As muralhas da cidade foram cercadas 7 vezes pelos filhos de Israel, até que finalmente caíram. E após a vitória, o povo tomou posse da cidade, de acordo com as Escrituras. Nos arredores de Jericó encontra-se o Monte das Tentações, onde Jesus, após ser batizado no Rio Jordão, jejuou por 40 dias e noites e foi tentado pelo diabo, que lhe ofereceu transformar pedras em pão para saciar a sua fome, e ofereceu-lhe também todos os reinos do mundo. Atualmente, Jericó é uma cidade majoritariamente árabe e está localizada na região da Cisjordânia, dentro do território da Palestina. O território da Palestina é composto por 3 regiões não contíguas: a Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental,
sendo este último não reconhecido por Israel como território palestino, mas considerado parte legítima do seu território. Jericó é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia hebraica e é um local de significado importante para a tradição judaico-cristã. Ela é conhecida como o lugar onde os israelitas retornaram da escravidão no Egito, liderados por Josué após a morte de Moisés. Além disso, Jericó é mencionada em vários livros do Novo Testamento, como Mateus, Marcos, Lucas e também Hebreus. Na época da antiga Canaã, Jericó era habitada por um povo com costumes, cultura e religião diferentes do povo de Moisés. Mas para os israelitas, ela era vista como a terra prometida, um oásis no meio do deserto. A arqueologia revelou que a população de Jericó praticava agricultura e criação de animais, enquanto muitos outros povos eram nômades, vivendo apenas da caça e coleta em constante movimento sazonal. Aqui conta a tradição que são as ruínas das muralhas de Jericó, mas na verdade não são as ruínas das muralhas de Jericó, pois estas desapareceram totalmente com o tempo, mas são ruínas de uma muralha antiga, só para vocês terem uma ideia. Olha o tamanho dessas pedras, olha só, interessante. Então, para se ter a ideia, o tamanho das pedras de uma muralha antiga, e ali, olha, enfileiradas, nós temos ali restos de pedras de uma muralha antiga. Não seria necessariamente as muralhas de Jericó, pois estas desapareceram. Agora aqui nós vamos conhecer a famosa fonte de Eliseu, uma fonte importantíssima para a cidade de Jericó. Nesta fonte, o profeta Eliseu transformou as águas que eram muito amargas, muito ruins, não se podia tomar delas, ele as transforma em água potável, depois do pedido dos moradores daquela cidade. O profeta jogou sal na água, que era péssima, e a transformou em água boa. E, inclusive, a terra em volta, que era estéril, ganhou vida através da transformação destas águas. Tá? Aí está, então, a fonte de Eliseu. Interessante notar, queridos, é que em Israel, aliás, em Jericó, as águas são meio que salobas devido à proximidade do Mar Morto, cujas águas têm uma grande concentração de sal. Então a região em torno ali também acaba ficando com as suas águas meio que salobas. Mas essa fonte de Eliseu, por incrível que pareça, até hoje, ela é uma água diferente de todas as demais águas ali em Jericó. Ela só não é totalmente potável para se beber nos dias de hoje, devido à contaminação que o veio da água sofre no decorrer do caminho para se chegar até essa fonte, tá? Mas ela já não é mais uma água péssima, como era nos dias do profeta Eliseu. Através da ação do profeta Eliseu, essas águas foram saradas até os dias de hoje. Olha só, aqui nós estamos em Jericó. Jericó, e aqui nós temos o Monte da Tentação, onde a tradição diz que foi nesse monte que Jesus passou os 40 dias, 40 noites, jejuando em oração. Lá acima nós temos alguns monastérios, que são aquelas edificações, e em todo o monte você pode ver aí, olha, cavernas esculpidas nas rochas, nos rochedos,
Com certeza, ali, em alguma dessas cavernas, Jesus pode ter se refugiado durante o calor do dia, que é muito intenso, frio da noite, onde a temperatura cai bastante também. É que é um calor incrível, um calor muito forte, que com certeza não dá para você ficar exposto o dia inteiro neste calor. Então, aqui está o Monte da Tentação, em Jericó. E assim dá para nós termos uma ideia também como eram as cavernas onde Davi se refugiava, onde Elias se refugiou, e tantos episódios da Bíblia aconteceram. Aí, ó. E saindo agora de Jericó, nós vamos percorrer a mesma estrada que Jesus percorria quando ele vinha até esta cidade. Esta é a famosa estrada de Jericó nos dias atuais. Agora já um tanto modernizada e olha, bastante comércios, lojas, veículos transitando por toda a extensão desta avenida, essa estrada, mas esta realmente é a estrada de Jericó que Jesus passava por aqueles dias. E nesta estrada de Jericó, algumas vezes entrando, outras vezes saindo, Jesus operava os seus milagres, como na ocasião em que ele cura aquele cego, logo na entrada de Jericó, quando o cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E também nós temos nessa estrada o encontro com Zaqueu, que subiu a uma árvore, a um pé de sicômoro, para poder ver melhor a Jesus. E esta árvore, esse pé de sicômoro, existe até os dias de hoje. Segundo a tradição, esta árvore em que Zaqueu subiu, ela está viva e nós veremos ela agora. Daqui a pouco você vai ver esta árvore, tá? Esta árvore, segundo os arqueólogos, segundo os estudiosos, ela tem mais de 2000 anos e há grandes indícios que ela seja realmente a árvore que Zaqueu subiu para ver o Senhor Jesus, para poder ver melhor o Senhor Jesus. Vamos ver então e conhecer esta famosa árvore. Olha aí está ela. Então, segundo a tradição e a arqueologia, esta é a famosa árvore de Zaqueu, sobrevivendo há mais de 2000 anos. Incrível, né?
Gente, no relato que nós lemos agora há pouco, Eliseu, ele chegou diante daquela fonte que vocês viram, e os homens estavam sedentos, muita vontade de beber aquela água. Só que quando eles provam da água, eles percebem que a água era um tanto amarga, muito saloba mesmo. Você já tomou uma água amarga, saloba? Água aqui de Santos é meio assim, não é, Jaqueline? Né? Ela é meio saloba, é meio amargosa. Mas pense numa água bem pior do que essa. Era a situação das águas ali em Jericó. Aí os homens daquela cidade chegam para Eliseu e dizem: olha, Eliseu, a cidade aqui é boa. A cidade aqui, ela é bem localizada, Eliseu. A cidade aqui é maravilhosa. Só que as suas águas são más. Não prestam, Eliseu. Ou seja, estavam recorrendo a Eliseu para que um milagre acontecesse e aquelas águas fossem transformadas. Aí Eliseu o que faz? Olha, ponham sal numa tigela, num pote, num vasilhame, numa salva nova. Ponham sal nesse recipiente novo e tragam. Os homens foram sem entender nada, porque parecia ser uma orientação meio incabível. O que Eliseu vai fazer com sal? As águas já são meio amargas, meio salobas. Eliseu ainda pede para trazer mais sal para colocar nas águas, e é isso mesmo. Eliseu deu ordem para aqueles homens jogassem sal na fonte das águas, bem ali na fonte, bem onde as águas se originavam. E Eliseu orou. Qual foi a oração do profeta? Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. E quando a levaram, ele foi até a nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Porque além das águas serem más, a terra em volta daquelas águas também não prestava. Eram terras estéreis, não produziam, não havia vida. E há até uma explicação para isso, porque o Mar Morto fica próximo dali. Então, toda a região em volta do Mar Morto acaba sendo contaminada por aquela grande quantidade de sal que existe no Mar Morto, e as terras em volta acabam se tornando improdutivas e as fontes das águas se contaminando. Então, aquele veio da água passava ali pelo interior da terra, no meio daquela quantidade de sal. E detalhe, vocês sabem por que o Mar Morto é salgado daquele jeito? E todas as terras ali em volta são também salgadas? Quem sabe? Quem sabe o que aconteceu ali, naquela região do Mar Morto, muitos séculos atrás? Isso, a destruição de Sodoma e Gomorra, através de uma chuva de fogo e enxofre do céu. Toda aquela região foi soterrada. Toda aquela região ali, ficou coberta com aquela chuva de fogo e enxofre. E ali gerou que a terra, o mar ali, ficassem totalmente cheios de sal. Então agora, queridos, o que fazer? Tinha que ter uma solução. E a solução veio através daqueles homens recorrerem ao profeta, e o profeta trazer essa solução através de um meio incabível, uma tigela de sal na fonte da água.
fez com que as águas se tornassem saradas, saudáveis, até os dias de hoje. Olha, e não somente nos dias que foi escrita essa palavra, mas até hoje, a água ali não é saloba mais, a água ali não é amarga mais. Eu até perguntei para o guia, pode beber? É uma água potável? Ele falou, não pode beber porque ela não é totalmente potável. Porque hoje ela já passa, o veio dela já passa por muitos lugares e contamina. Mas, se a pessoa for experimentar, vai ver que ela não é saloba, não é amarga. Ao contrário de todas as demais águas lá em Jericó, que são salobas, são amargas. Mas vocês veem, a palavra do profeta teve tanto poder, mas tanto poder, que ele declarou, olha, eu purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Eu faço aqui um adendo. O profeta, aliás, o apóstolo Tiago, ele diz, na sua epístola, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, tinha as mesmas falhas que nós, mas ele orou para que não chovesse, e 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e a chuva veio, e assim tantos outros milagres. Eliseu foi o sucessor de Elias. Os milagres relatados na Bíblia que Elias fez foram 7. Eliseu, quando Elias partiu e foi arrebatado aos céus, pediu que houvesse uma porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E quantos milagres Eliseu realizou registrados na Bíblia? Exatamente o dobro dos milagres de Elias, 14. Agora, que lição isso tem para nós? Se Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e realizou tantos milagres, Eliseu, da mesma forma, era também um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tendo as mesmas falhas e defeitos. Mas olha só, queridos, o poder da autoridade da palavra de Elias. Ele disse, olha, eu purifiquei esta água. Assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Essa palavra aqui, queridos, agora trazendo para os nossos dias, ela tem várias aplicações. Nós poderíamos aplicá-la à situação da cidade que nós vivemos. A cidade é boa, bem localizada, chamada Pérola do Atlântico, às margens do Oceano Atlântico, lindas paisagens, lindas praias, lugar desejado por muitos turistas. Quem não gostaria de morar no Guarujá? Porém, sempre tem um porém, né? Porém, as suas águas são más. E o que fazer? A cidade é boa, bem localizada, como Jericó. Jericó também era uma cidade procurada pelos turistas. E ela fica exatamente numa descida de serra. É como se tivesse, quem desce de Jerusalém para Jericó, é como se estivesse descendo a serra, indo para uma estância turística. E lá é conhecida como a cidade das palmeiras, a cidade das tâmaras. Lugar lindo. Ali, os mais abastados, ricos, desciam para passar suas férias, construíam suas casas boas lá. Enfim, era uma cidade boa, como Guarujá. Porém, águas más, águas contaminadas. Trazendo para o lado espiritual, as águas da nossa cidade são más? São ou não? Não a água que nós bebemos, água material. Eu digo águas. Água se refere a tudo aquilo que jorra pela cidade. O que jorra por essa cidade? O que circula por essa cidade? Vamos pensar. Nós temos aqui nessa cidade um problema terrível, tráfico de drogas, porque nós estamos na região portuária, então passa muitas drogas por aqui. Nós temos uma criminalidade muito acentuada,
violência. Nós temos um alto nível, um alto grau de pessoas, quantidade de pessoas viciadas, desde crianças, adolescentes, jovens. E com isso acentua-se também a prostituição, porque quando muitos não conseguem mais o dinheiro para as drogas, partem para o mundo do roubo, a vida do roubo, crime, prostituição, violência. Isso gera em nós uma insegurança e nós, enfim, vivemos numa cidade boa, maravilhosa, bem situada, bem localizada, mas as suas águas são más. Aquilo que jorra, que circula pela cidade, é ruim. E o que nós podemos fazer, queridos? Eliseu tinha uma situação semelhante. A cidade de Jericó era boa, suas águas eram más. E ele manda que trouxessem sal em tigelas novas para deitar sobre as águas da cidade. Queridos, o que representa o sal para nós na vida cristã? Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse o quê? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve o sal? Vamos pensar. O sal tem várias utilidades. Hoje, ele custa muito barato no supermercado. Mas vocês sabiam que o sal já valeu mais do que ouro e prata? Vocês sabiam disso? Já. O sal já valeu mais do que ouro e prata. Antigamente, houve uma época que o pagamento dos trabalhadores era feito em forma de sal. A pessoa trabalhava o mês inteiro e levava depois, pelo fruto do trabalho dela, pela recompensa do trabalho dela, 1 quilo de sal, 2 quilos de sal, era o pagamento. Daí se origina a palavra salário, porque vem de sal. Sal, portanto, já valeu como moeda, e já valeu até mais do que ouro e prata. Agora vocês podem perguntar, mas por que o sal tinha tanto valor para os antigos? Antigamente, tempos antigos, existia geladeira? Não. O que fazia a conservação dos alimentos? Era o sal. Além da conservação dos alimentos, alguém consegue comer uma comida sem sal? Alguém já comeu comida de hospital? Horrível, né? Então, é o sal quem dá sabor ao alimento. Sem sal, pode ser a melhor comida do mundo, a comida mais sofisticada, mas deixou de ter sal, não vai. Não é mesmo? Então, olha, o sal serve para conservar, o sal serve para dar sabor, o sal serve também para tirar contaminação. O sal já foi muito usado para isso. Enfermidades, não é mesmo, Melissa? Melissa que conhece, é enfermeira, mas conhece muito da medicina. Então, olha, o sal tem várias utilidades. É elemento sanitário, é elemento para dar sabor, é elemento para conservação, enfim. Aí Eliseu manda jogar sal nas águas, mas tem para nós uma aplicação, queridos. Nós, os cristãos, somos comparados com sal, porque é a nossa vida que conserva esse mundo. O mundo só não está totalmente apodrecido, o mundo só não está totalmente arruinado, destruído, por causa da nossa presença aqui. Vocês sabiam disso? Por isso que Jesus falou, vocês são o sal desse mundo, o sal dessa terra, a luz desse mundo, porque também se não fossem os cristãos, que o mundo estaria totalmente em trevas. Eles podem falar o que quiser de nós, dos cristãos, eles podem taxar os cristãos disso ou daquilo, mas são os cristãos no mundo que estão conservando esse mundo para não apodrecer totalmente. A hora que nós formos tirados dessa terra, arrancados daqui, isso tudo perecerá, queridos. Perecerá. Para vocês terem uma ideia, lembra da situação de Sodoma e Gomorra? Quantos justos haviam ali? Lembra? Quantos justos? Abraão até tentou fazer uma negociação. Senhor, se tiver 50 justos na terra, tu vai destruir? Não. Se tiver 45, vai destruir? Não. Se tiver
40, 30, 25, não, 20, não. Mas não tinha. Só tinha a família de Ló. Que Deus tirou. Ló e suas filhas. A esposa dele só não se salvou porque olhou para trás. Se tornou uma estátua de sal. Que alguns dizem que está lá até hoje. Não sei se é ou se não é. Mas tem algumas estátuas lá. Não uma, mas tem mais do que uma estátua de sal. Ninguém sabe. Mas, queridos, a verdade é que Sodoma e Gomorra estavam totalmente apodrecidas. O pecado ali atingiu um grau, uma esfera totalmente que fugia todo o controle. E o nome sodomismo vem de Sodoma. O pecado ali estava totalmente fora do controle. E Deus fez o quê? Tirou Ló, sua família, e destruiu tudo ali. Porque não tinha mais como. Aquela cidade lá já não prestava mais. Estava totalmente corrompida. O mundo nos dias de hoje, queridos, só não está mais corrompido, só não está totalmente apodrecido por causa da presença dos cristãos aqui. Somos nós que damos sabor a essa terra, somos nós que conservamos essa terra, somos nós que somos a luz desse mundo. Agora eu pergunto, como nós, os cristãos, estamos sendo sal nessa terra, luz nesse mundo? Nós criticamos governo, criticamos a corrupção, a maldade. Mas, queridos, a transformação desse mundo tem que começar em nós. Eu vou contar um testemunho, não é para minha honra e glória, mas para os irmãos verem como que deve ser a nossa vida. Ontem mesmo eu fui comprar 1 litro de óleo numa casa de peça aqui na avenida. E daquele dinheiro que eu dei para pagar o litro de óleo para carro, o caixa me deu R$20 a mais. Eu olhei, tinha dado 100, o óleo custava 33, ele me voltou R$20 a mais. Eu contei, recontei, falei, moço, eu acho que você errou aí no troco, dá uma olhadinha, confere a nota e olha aí o valor, parece que tem R$20 a mais. Ele olhou, realmente. Aí quando eu viro assim, tinha uma ovelha daqui da igreja, olhando e dando risada. Era o Alan, que trabalha ali. O Alan, esse funcionário da linha, estava trabalhando ali na equipagem, né? Eu falei, ô Alan, você está aí, está vendo como é as coisas? Em todo lugar a gente está sendo vigiado. Você viu eu contando, né? E viu, eu nem vi que era ele, mas ele viu eu contando aí, viu que tinha o dinheiro a mais. Quando eu tirei, falou, olha, confere. Falou, pastor, muito bem. Então, é assim, queridos. Se há corrupção no mundo, tem que começar, nós temos que consertar a partir de nós. Se eu embolsasse aqueles R$20, eu já estava meio ali perturbado de ter gastado um dinheiro no conserto de um pneu, depois outro dinheiro no óleo. Eu falei, esse carro aí, carro velho, está dando problema, está dando despesa, né? Aí quando eu vejo que lá, eu podia falar, é bênção, né? É bênção para não ter que gastar tanto, né? R$20 de volta. Eu falei, não é meu. Não é meu, eu só quero aquilo que é meu e eu não vou contribuir para a corrupção desse mundo. A gente critica os políticos lá de cima, que eles embolsam os deles. Dizer que nós vamos fazer a mesma coisa, entrar na famosa lei do Gerson, de só querer levar vantagem. Não. Não se esqueça que tudo que a gente planta, a gente colhe. Amanhã, será eu dando um troco para alguém errado, e a pessoa dizendo, olha, não, você está me dando um dinheiro a mais, está aqui, de volta para você. Tudo tem um retorno, queridos. Então, não é para o meu engrandecimento, mas é para a gente ver que qualquer ação que a gente faça nesse mundo, para melhorar as condições dessa terra, vamos fazer, queridos. Olha, se nós pensarmos que a nossa palavra, assim como a palavra dita por Eliseu, tem o mesmo poder? Tem ou não? Como que nós estamos utilizando a palavra?
Nós estamos profetizando bênçãos sobre essa cidade? Nós estamos profetizando bênçãos sobre essa nação? Ou nós estamos dizendo assim, não tem mais jeito, está tudo perdido, então não está tudo entregue, não tem como, não dá para fazer nada. Queridos, nós temos que profetizar uma bênção, profetizar uma solução. Nós temos que dizer, Guarujá será, é do Senhor Jesus, será do Senhor Jesus. Essa onda de violência, essa onda de criminalidade não vai prevalecer. Nós declaramos paz sobre essa cidade, nós declaramos bênção sobre essa cidade, nós declaramos um futuro sobre essa cidade. Comece a usar a sua palavra para abençoar a cidade. Comece a usar a tua palavra, a palavra de Deus na tua boca, para profetizar um futuro melhor para essa cidade. Vamos trazer agora para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Muitas vezes, a nossa família é uma família boa. Muitas vezes, a nossa família está numa situação boa, como estava Jericó. Só que as águas que têm rolado pela nossa casa, que têm entrado para a nossa casa, que têm saído das fontes da nossa casa, são águas más. Nós temos deixado águas ruins entrarem pela fonte do nosso lar, e nós somos guardadores das fontes do nosso lar. Um guardador de fontes, ele tem o dever de zelar para não contaminarem aquela água. E nós somos guardadores de fontes das águas do nosso lar. Que águas você tem deixado entrar no seu lar? Água do ódio, água da contenda, água da malícia, água da prostituição, da inveja, água da pornografia, água da maledicência, água da amargura, água do mundanismo. Como estão as águas que estão jorrando no nosso lar, na nossa família? Falando nisso, tem um encontro de casal agora, né? Bem próximo. Então vamos pensar nisso. Que águas têm jorrado do seu casamento, saído do seu casamento? Águas puras, cristalinas. O escritor do livro de Cantares, sábio Salomão, ele compara a esposa como um manancial que jorra águas. Aí ele diz, sejam para ti as fontes, os mananciais, através da vida da sua esposa. O marido também tem que ser uma fonte, um manancial de águas, que vai trazer refrigério, que vai trazer saúde, que vai trazer bênção na vida da esposa. Como estão as águas que têm rolado na sua casa, na sua família, no seu casamento? Agora eu podia trazer também, aplicar essa palavra como fontes do nosso coração. Olha, Provérbios 4, 23, se eu não me engano, acho que é isso, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, é do nosso coração que procede as fontes da vida, do nosso coração. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo disse que é do coração que procedem os maus desígnios, a prostituição, os adultérios, os homicídios, o ódio. Toda coisa ruim brota, procede do coração. O coração é uma fonte. E como é que está a fonte do nosso coração? O que tem jorrado do seu coração? Coisas boas ou coisas ruins? Se estiverem jorrando coisas ruins, tem que deitar sal nele. Que sal? O sal das virtudes cristãs. O sal representa as virtudes cristãs, o fruto do Espírito, que em Gálatas 5, 22 é
É um fruto composto de 9 gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, temperança ou domínio próprio. Essas coisas têm que brotar do nosso coração, queridos. Se não brotar, as fontes que brotam do nosso coração não vão estar puras. Essa água que brota da fonte do nosso coração não vai prestar. Como que eu tenho guardado a fonte do meu coração? Tenho deixado entrar a amargura? Olha, a amargura no meu coração pode tornar esse coração uma água intragável, que vai fazer mal a começar em mim e depois para os outros. Como tem sido as águas, o manancial, a fonte que tem brotado da tua vida? Em Hebreus capítulo 10, o 12 diz assim para nós, eu vou conferir aqui direitinho, não quero falar um versículo errado, mas é Hebreus capítulo 10, toda a raiz de amargura brotando do vosso coração, não vos cause mal. Vamos abrir lá, gente. Hebreus capítulo 10, 12, desculpa, é 12 mesmo. Hebreus 12, olha só. Vamos ler esse texto. Quem achar primeiro do que eu pode ler, tá? Hebreus, me ajude a pregar. Hebreus 12, o que diz lá? Vamos ver. Cuidado. Diz assim, ó. Hebreus 12, 15. Que diz? Isso aí mesmo. Obrigado. Olha. Vou ler a partir do versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Cuidem, é a palavra, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A raiz de amargura é como uma água amarga saindo do nosso coração, contamina a nossa vida e pode contaminar a vida de muitos outros. Então, cuide da fonte do seu coração, meu amado, minha amada. Cuide, para que nenhuma raiz de amargura brote, porque isso não vai fazer bem, pode contaminar outros. Pastor, como é que eu curo a raiz de amargura que quer brotar? A palavra inicial do versículo 14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem esforço não dá. Tem pessoas que a gente convive facilmente, não é verdade? Mas tem pessoas que a gente tem que se esforçar para viver em paz. Aquela pessoa que tira do sério. Aquela pessoa que te perturba. Aquela pessoa que é uma provação. Se esforce para viver em paz com ela. Pode ser o seu marido, sua esposa? Pode, por que não? Está difícil o convívio? Esforce-se. Esforce-se para viver em paz. Não desista não. Se esforce para viver em paz. Toda água pode ser transformada. Vamos trazer para o casamento? O casamento pode estar uma água amarga, mas pode ser transformado?
pode. Ó, um detalhe para vocês que nem eu sabia, aprendi lá em Israel. Sabe quando Jesus transformou a água em vinho? Que ele mandou trazer as talhas, que eram potes grandes assim, ó, bem assim. Eram potes grandes, de pedra, oca no meio. Eu vi essas pedras talhadas, que formavam ali um recipiente. Jesus manda trazer aquelas talhas, e elas já estavam cheias d'água. E que água era aquela que tinha dentro das talhas? Era água usada para as purificações cerimonialísticas. Águas que eles lavavam utensílios das festas. Água suja. Tá aí, ó. Você também não sabia, né? Eu fiquei assim admirado quando eu fiquei sabendo. Quer dizer que aquela água que Jesus transformou no melhor vinho era uma água de limpeza, tipo aquela, sabe quando acaba a sua água da torneira, que você deixa um recipiente, um balde na pia para você lavar a louça? Era uma água assim, pronto. E Jesus manda trazer essas águas, essas talhas, cheias dessa água, e dessa água ele transforma no melhor vinho, que deixou ali os convidados estupefatos. Que vinho novo é esse? Que história é essa que o anfitrião serve o melhor vinho por fim? Geralmente o melhor vinho é servido no começo, mas agora ele trouxe o melhor vinho no fim da festa. Que negócio é esse? Mas era o vinho que Jesus havia transformado de uma água impura. Oh, glória! Merece um aplauso nosso Jesus? Oh, glória! Aleluia! E é isso que ele quer fazer na água do teu casamento, é isso que ele quer fazer com a água da tua família, com a água do teu lar, ou com a água da tua cidade, da nossa cidade, seja qual for a água que nós estivermos bebendo, ele pode transformar na melhor água ou no melhor vinho. Ele pode. O que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? Para Deus, todas as coisas são possíveis, e não há nada que seja impossível para nós, louvor, levitas, apóstolos. Não há nada que seja impossível para Deus. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada que seja impossível. O que Deus não pode fazer? Através das nossas fontes das águas, ele pode transformar até a água impura. Ah, pastor, mas meu casamento não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, minha situação não tem mais jeito. Pastor, meu coração só brota coisa ruim. A fonte está ruim, pastor, não tem como. Ora, você está dizendo que o Senhor não tem poder para transformar alguma situação, sendo que nada é impossível para Ele? É isso que você está dizendo quando você diz não tem jeito? Quando você diz não tem jeito, você está dizendo assim, olha, Jesus não pode fazer nada nessa situação. Pode ou não pode? Há alguma coisa maravilhosa demais que Jesus não possa fazer? Há ou não? Então eu queria que nessa noite, Deus quer que nessa noite, você coloque a sua situação diante de Deus. Qual a água que precisa ser purificada? Qual a água que precisa ser transformada? Ah, pastor, está tudo bem comigo, está tudo bem com o meu casamento, está tudo bem com a minha família, mas você mora numa cidade que está com as águas intragáveis. Essa cidade precisa de uma transformação nas suas águas. Então lembre-se, todos nós aqui precisamos de alguma transformação, em alguma água da nossa vida, seja as águas que jorram do nosso coração, que é uma fonte, é um manancial, sejam das águas que jorram no nosso lar é uma fonte também, sejam das águas que correm no nosso casamento, na nossa família. Precisamos ou não de uma transformação?
Então, que todos nós possamos ficar em pé agora e clamarmos a Deus. Porque se nós clamarmos, pedirmos, a situação vai mudar. Tem um ditado que diz que é insano nós querermos mudar uma situação e continuarmos fazendo a mesma coisa, ou não fazermos nada para mudar aquela situação. Não é verdadeiro isso? Se nós queremos uma transformação, ou na nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar, na nossa família, na nossa cidade, alguma coisa nós precisamos fazer, não é verdade? Alguma coisa. Não temos que tomar uma iniciativa? Não adianta nós querer que alguma coisa aconteça sem nós fazermos nada. Se nós precisamos que alguma coisa aconteça, temos que fazer alguma coisa para isso, não é verdade? Os homens daquela cidade fizeram o quê? Foram procurar Eliseu. Eliseu, olha, dá um jeito, profeta. As águas da nossa cidade aqui estão contaminadas, não tem como beber. Não adianta nada a gente morar numa cidade boa e não ter água boa para beber. Água é o básico, água é vida, água é saúde, água é essencial. Quer coisa mais essencial que a água? Você consegue até ficar uns dias sem comer, mas você consegue ficar sem beber água? Ninguém consegue. Água é essencial. Toda civilização, toda cidade, sempre nasceu à beira de algum rio. Ninguém constrói uma cidade em lugar que não tenha rio. Sabia disso? Toda cidade, toda civilização começa na proximidade de um rio, onde tem águas. Porque a água é essencial para a vida. E se a água não estiver boa, se a água estiver contaminada, se a água não for boa para beber, não adianta ter água. É a mesma coisa que não ter. Até a terra em volta daquela fonte era estéril, não produzia vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A terra que estava estéril na tua vida vai voltar a produzir. A terra que estava estéril no teu casamento, no teu lar, na tua família, vai voltar a produzir. E com muita intensidade, com muita variedade, com muitos frutos. Ei, Candalanachá. A terra do seu coração vai voltar a ser produtiva. Não haverá mais esterilidade, segundo a palavra do Senhor. Haverá produção, haverá multiplicação, haverá bênçãos do céu. Você crê nisso? Eu profetizo nesta noite bênçãos, bênçãos de vida, bênçãos de cura, restauração sobre as fontes do seu coração, sobre as fontes da tua vida, sobre as fontes do teu casamento, sobre as fontes do teu lar, sobre as fontes da tua família, sobre as fontes do teu trabalho, da obra das suas mãos. Toda fonte que brota de você será sarada. Toda fonte que brota da tua vida trará outras vidas. Não haverá mais esterilidade.